A desigualdade social no Brasil é uma das maiores do mundo. Aqui, 1% da população concentra 63% da riqueza do país. Esse é o último levantamento da Oxfam, organização que atua em mais de 90 países e tem foco no combate à pobreza e à desigualdade. Os dados do IBGE também comprovam essa diferença. 1% da população tem renda média mensal 36 vezes maior que os 40% dos brasileiros com menores rendimentos. O descompasso aumenta quando a gente olha para os aspectos raciais e de gênero. Em média, a renda de pessoas brancas é mais de 70% superior à renda da população negra. Já os super ricos são praticamente todos homens e brancos. O combate à desigualdade e à miséria é o nosso tema de hoje. Eu sou Gisele Antonioli e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos tratados aqui no Parlamento Mineiro. Estou com os que acham que não há arte neutra. Mesmo sem nenhuma intenção do pintor, o quadro sempre indica um sentido social. Quem disse isso foi Cândido Portinari, mundialmente reconhecido como um dos mais importantes artistas plásticos brasileiros. Em cerca de 5.000 obras, ele retratou o Brasil entre as décadas de 1930 e 1960. Seus painéis, desenhos e pinturas também deram cor e forma a duas faces de uma realidade que até hoje persiste no país: a desigualdade social e a pobreza. A tela Criança Morta, de 1944, expressa a tragédia da mortalidade infantil diante da seca do Nordeste. No mesmo ano, Portinari aborda em Retirantes a tentativa de fuga da miséria, da fome e da morte. 81 anos depois, essas obras continuam atuais. Durante a segunda cúpula de sistemas alimentares da Organização das Nações Unidas, realizada em julho na Etiópia, foi divulgada uma nova atualização do Mapa da Fome no mundo. O estudo é produzido por 5 agências especializadas da ONU, como a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Ele identifica países em que mais de 2,5% das pessoas sobrevivem sob risco de desnutrição ou de falta de acesso à alimentação suficiente. Os dados mostram que, em média, nos últimos 3 anos, o Brasil se manteve abaixo desse patamar. Desde os anos 2000, o país esteve fora do mapa da fome nos períodos de 2014 a 2017 e agora no triênio 2022, 23 e 24. Apesar do avanço, cerca de 30 milhões de pessoas no país ainda convivem com dificuldade para se alimentar. Insegurança alimentar significa que as famílias são obrigadas a reduzir a quantidade ou a qualidade dos alimentos por falta de recursos. E, em casos graves, chegam a ficar sem comer por um dia inteiro ou até mais. A subnutrição é um dos principais indicadores utilizados para elaborar o mapa da fome. O estudo leva em conta 3 variáveis: a quantidade de alimentos disponíveis no país, tendo em vista a produção interna, importação e exportação, o consumo de alimentos pela população, considerando as diferenças de renda, e a quantidade adequada de calorias consumidas por dia, definida para o indivíduo médio da população. Pela estimativa da ONU, no ano passado, 8,2% da população mundial, cerca de 673 milhões de pessoas, enfrentaram a fome, e não foi por falta de produção de alimento. O relatório do Índice de Desperdício, divulgado em março de 2024 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, mostrou que em 2022 o mundo jogou fora mais de 1 bilhão de refeições por dia. Durante aquele ano, a estimativa é de que 1,05 bilhão de toneladas de alimentos foram para o lixo. 60% desse desperdício foi produzido nas casas das pessoas, 28% no serviço de alimentação, que inclui restaurantes, cantinas e hotéis, e 12% no varejo. O relatório da ONU recomenda a colaboração entre os setores para aumentar a eficácia das iniciativas de redução de resíduos, a conscientização pública e a educação sobre o manejo das sobras, tendo em vista as metas de sustentabilidade, e considera essencial que empresas e governos criem parcerias para diminuir o desperdício de alimentos.
É importante falar aqui que o desperdício de alimentos não é a causa da fome. Trouxemos esses dados para mostrar a importância das ações coordenadas para superar um problema que é de todos. Acabar com a fome é um desafio complexo, exige atuação dos governos, da sociedade civil e do setor privado para atacar as causas estruturais da fome, que são a pobreza e a desigualdade. E aqui nós voltamos lá para o ano de 1993, quando a frase "quem tem fome tem pressa" alertava para a urgência no combate ao problema. Naquele ano, foi lançada a Ação da Cidadania contra a Fome, Miséria e pela Vida. O movimento social criado e liderado pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, teve como foco a distribuição de alimentos e a promoção da cidadania. Esta ação da cidadania, ela, na verdade, aposta na consciência, aposta na mudança de visão, que vai se transformar em ação e, finalmente, virar comida, emprego, sociedade, instituições, democracia. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome afirmou que só foi possível deixar o mapa da fome da ONU pela segunda vez no milênio, porque as decisões políticas do governo brasileiro priorizaram a redução da pobreza, o estímulo à geração de emprego e renda, o apoio à agricultura familiar, o fortalecimento da alimentação escolar e o acesso à alimentação saudável. Programas que também mostraram resultados na redução da pobreza e da pobreza extrema em 2023. Entre 2022 e 2023, 8 milhões e 700 mil pessoas saíram da pobreza no Brasil e cerca de 3 milhões e 100 mil deixaram a extrema pobreza. Os índices são os menores registrados pela Síntese de Indicadores Sociais, levantamento anual feito pelo IBGE. O último foi divulgado em dezembro do ano passado. As linhas da pobreza e da extrema pobreza são parâmetros internacionais usados pelo Banco Mundial desde 1990. O cálculo tem como base a renda diária por pessoa em dólares para garantir a paridade de poder de compra. Convertendo para a nossa moeda, quem tem uma renda diária de até R$ 12,80 está na faixa da extrema pobreza e é considerada pobre a pessoa com renda menor que R$ 50 por dia para cobrir necessidades básicas como comida, abrigo e roupa. Existe um índice que não considera apenas a renda como medida de pobreza, mesmo que ela seja importante para indicar a condição de vida de uma pessoa. Ele aprofunda a análise e considera que pessoas que recebem o mesmo valor têm acessos diferentes a vários serviços. É o Índice de Pobreza Multidimensional, desenvolvido pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O IPM é usado para medir como a pobreza é vivenciada em mais de 100 países de média e de baixa renda. Para monitorar a pobreza, o IPM considera aspectos individuais da família em 3 dimensões. Em saúde, são observados níveis de nutrição e de mortes de crianças com menos de 18 anos. Em educação, são a escolaridade e a frequência escolar. E na dimensão padrões de vida, são levados em conta o tipo de combustível utilizado pela família para cozinhar e se há acesso ao saneamento básico e à água potável e à eletricidade. O Índice de Pobreza Multidimensional também analisa o tipo de piso, telhado e paredes das habitações, se possui rádio, TV, telefone, geladeira, computador e veículos como carroça, bicicleta, motocicleta, carro ou caminhão. Para ser classificado como vivendo em pobreza multidimensional, a pessoa deve ser privada em 1/3 ou mais desses indicadores. O IPM revela que muitos com renda acima daquelas determinadas pelas linhas de pobreza também são considerados pobres. O monitoramento das pobrezas monetária e multidimensional permite que os governos acompanhem o impacto dos serviços essenciais que não são visíveis observando apenas as medidas de renda ou de consumo das pessoas. Também ajuda a identificar onde e como é preciso atuar para reduzir as privações, exclusões e vulnerabilidades que comprometem o bem-estar das pessoas. Um estudo divulgado no início deste ano pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância mostra que a pobreza multidimensional diminuiu na faixa etária entre 0 e 17 anos,
passou de 62,5% em 2017 para 55,9% em 2023. E a pobreza multidimensional extrema caiu de 23,8% para 18,8% no mesmo período. O levantamento destaca as desigualdades históricas no país. As taxas de privações para crianças e adolescentes de raça negra permanecem mais altas em comparação com crianças e adolescentes de raça branca. Na área rural, quase não se observou avanços em relação à área urbana. Este mapa revela uma grande diferença regional. Em 6 estados do Norte e Nordeste, mais de 80% das crianças estavam privadas de qualquer um de seus direitos fundamentais, bem distante da realidade de estados do Sul e Sudeste. Em 2 deles, no Distrito Federal, o percentual de privação das crianças ficou abaixo de 40%. Nós trazemos vários números e dados e pesquisas porque é por meio deles que a gente fica sabendo que cerca de 3,5 bilhões de pessoas, quase a metade da população mundial, vivem com menos de $7 por dia e que outras 700 milhões estão em situação ainda pior. São casos extremos de pobreza. Precisamos das pesquisas para compreender melhor a realidade da vida de pessoas com renda extremamente baixa. Assim, é possível enfrentar os desafios complexos da redução da desigualdade social e da construção de uma sociedade mais justa. Em 1948, o apartheid foi implantado na África do Sul. Esse regime de segregação racial só terminou definitivamente em 1994, ano em que foi realizada a eleição multirracial no país, que elegeu o primeiro presidente negro, Nelson Mandela. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por décadas de luta e de resistência contra o sistema que garantia privilégios a pessoas brancas. Mandela definiu assim o combate à miséria. Superar a pobreza não é um gesto de caridade, mas de justiça. Significa proteger um direito fundamental, o direito à vida digna. Alessandra Martins Cordeiro viveu 18 anos nas ruas de Belo Horizonte. Além de pouco ou nenhum acesso a políticas públicas nas áreas de educação, saúde e saneamento básico, ela enfrentou a pobreza extrema, a fragilidade dos vínculos familiares e a violência. O primeiro passo para a inclusão social foi um trabalho na ASMARE, a Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável da capital. Hoje, aos 44 anos, ela faz parte do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que é referência para estudos e políticas públicas para esse grupo. Alessandra Cordeiro foi uma das palestrantes do lançamento do Fórum Técnico Minas Sem Miséria, realizado em julho aqui na Assembleia de Minas. Vamos ouvir um trecho do depoimento dela. Para a superação de vida nas ruas, ela precisa de política pública, né? Ela precisa de assistência, ela precisa de cuidados, né? Então, eu tive, né, a oportunidade de ser cuidada, né? Eu tive a oportunidade de ser acolhida, né? Eu tive a oportunidade de ter parceiros que acreditou na superação humana, né? Então, a inclusão social, né, a justiça social, né, ela foi feita na minha vida, né? Então, primeiramente, assim, eu acho que hoje eu agradeço aqui a parceira Bela Gonçalves, que está aí com a gente nessa luta, não é de hoje, né? A pastoral do povo da rua, né? Eu acho que foi fundamental na minha caminhada, na minha superação de vida nas ruas. A ASMARE, né, Dona Geralda, que foi a primeira porta que se abriu para me dar trabalho, né? É um trabalho árduo, mas é digno, né? Então, foi de lá que eu comecei a ter essa visão, né, de ser humano, de ser reconhecida como ser humano, de ser reconhecida como mulher, né, nessas ruas de Belo Horizonte. Então, eu agradeço demais de todo o meu coração a Dona Geralda, que me abraçou, me apoiou, me cuidou, né? E quando você se sente cuidada e acolhida, você também, né? Eu me apropriei, me empoderei, e hoje, com o empoderamento, né, de mulher negra, de mãe, de avó, eu sou liderança da ocupação onde eu moro, que é uma ocupação toda formada por pessoas que têm trajetória de vida nas ruas, né? Eu sou a liderança também dentro da nossa cozinha, né, solidária, que tem dentro da ocupação da Anita Santos.
aonde a gente consegue hoje levar um pouco, né, desse acolhimento, desse carinho, de uma comida gostosa, quentinha. Então, a superação humana, né, é isso, né? A gente precisa fortalecer a política pública dessa cidade, né? Hoje a gente sabe que a gente tem uma casa aqui, né? A casa está aqui, a gente tem parceiros, né, que caminham, né, para o povo e do lado do povo. No Fórum Técnico Minas Sem Miséria, organizado pela Assembleia em parceria com mais de 70 entidades da sociedade civil e poder público, a população é chamada a contribuir na construção do Plano Mineiro de Combate à Miséria e ainda opinar nas estratégias para melhorar as políticas públicas de enfrentamento à desigualdade social. Esse plano está previsto na lei de 2011, que criou o Fundo de Erradicação da Miséria em Minas. O fundo tem para 2025 um orçamento de R$ 1 bilhão, que deve ser usado para financiar programas sociais de combate à pobreza e à extrema pobreza. Ouvir a sociedade nesse planejamento é essencial para que tenhamos políticas públicas eficientes no Estado. Tudo começa com a identificação de um problema social que precisa da atenção do poder público. Antes de uma solução ser aplicada, é preciso desenvolver e implementar políticas públicas e monitorá-las de perto. Esse conjunto de ações, leis, diretrizes e programas são instrumentos usados pelo Poder Executivo para atender às necessidades da sociedade e garantir direitos constitucionais da população. O envolvimento do Poder Legislativo é fundamental para a criação de leis que garantem a base para políticas sociais, para a participação e para o acompanhamento dos processos de decisão. Dados do CadÚnico do governo federal, registrados em maio de 2025, mostram que 3.400.000 pessoas vivem em situação de pobreza em Minas Gerais. Entre elas, quase 770 mil estão em pobreza crônica, em privação de recursos, alimentação e moradia. São milhares de pessoas com pouco ou nenhum acesso à saúde, educação e saneamento básico. O Fundo de Erradicação da Miséria é alimentado por um adicional sobre produtos e serviços específicos de 2% na alíquota do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Recursos que devem ser aplicados em programas sociais para melhorar a qualidade de vida da população em áreas como formação profissional, habitação, melhoria do saneamento básico e acesso à água, assistência social e complementação da renda familiar. Os encontros da Assembleia com a sociedade do Fórum Técnico Minas Sem Miséria acontecem em 5 regiões diferentes do estado. Para participar é só fazer a inscrição pelo portal da Assembleia ou enviar sugestões por meio de uma consulta pública online, que vai ser realizada antes da plenária final, que vai eleger os integrantes do Comitê de Representação. É esse comitê que vai analisar propostas priorizadas durante o fórum e indicar para a Assembleia os encaminhamentos que podem ser em forma de requerimentos, projetos de lei, emendas ao orçamento do Estado ou a proposições que já estejam em análise aqui no Legislativo. Além dos 5 eixos temáticos para as políticas públicas de superação da pobreza, a preocupação do Fórum é dar voz a grupos historicamente afetados pela desigualdade, que estrutura a sociedade brasileira. A proposta é que os debates e encaminhamentos incluam temas como população negra, mulheres, população em situação de rua, LGBT, povos e comunidades tradicionais e originários, pessoas com deficiência, idosos, crianças, adolescentes, migrantes e refugiados. Fique de olho na programação e participe do Fórum Minas Sem Miséria. A responsabilidade coletiva é essencial para construirmos uma sociedade melhor. Você pode acompanhar os debates sobre esse e outros temas que movimentam o Legislativo Mineiro pela TV Assembleia, pelo nosso portal e redes sociais. Eu fico por aqui e até o próximo Assembleia em Destaque.